Fala pessoal, beleza? Vamos dar sequência ao nosso curso aí de cálculo 1, tá bom? E aí, lembrando, na última aula a gente falou, contextualizou, né? E definiu o que vem a ser uma função, tá bom? Quais que são as propriedades que a gente pode chamar, tá? Uma relação entre duas coisas, tá bom? De função, tá bom? Como que a gente pode classificar isso, tá? Bom, então dando sequência, hoje a gente vai falar sobre, sobre domínio, contradomínio e imagem, tá bom? Domínio, contradomínio e imagem, tá? E aí, pessoal, a gente vai conceituar o que são essas definições, tá? No nosso contexto, tá bom? Bom, o domínio, pessoal, o domínio de uma função, tá? O domínio de uma função, dado que uma função ela tá fazendo essa relação desse conjunto A para esse conjunto B, tá? O domínio da nossa função é o nosso conjunto A, tá bom? É o nosso conjunto A, tá? Ele é chamado de domínio, tá bom? Porque os valores de x, tá? Eles vão dominar, eles vão determinar o nosso y, tá? Que é o quê? Quando a gente aplicar a nossa função, a gente vai obter os valores de y. Quando a gente aplicar a nossa função em y, em x, a gente vai obter os valores de y, tá bom? Então essa aqui é a ideia. O domínio é porque os valores de x eles dominam, eles têm predominância sobre os valores de y, tá? Eles determinam. X é a nossa variável independente e o y é a nossa variável dependente, tá bom? Bom, então cada valor da nossa função, cada x dentro do nosso domínio, no nosso conjunto A, tá? Ele vai determinar um único elemento de B, tá bom? É a própria definição de função, tá? Que só tem que ter uma flecha saindo do conjunto A, tá bom? Para o conjunto B. Só tem que ter uma flecha. Não sei se vocês lembram anteriormente. Além disso, os valores de x, eles têm que ter uma correspondência em y, tá bom? Não pode ficar nenhum elemento do nosso domínio, do nosso A, do nosso conjunto A, sem um correspondente em y, nossa definição de função, tá bom? Por sua vez, tá? Contradomínio são todos os valores que o y pode assumir, tá? Todos os valores que y pode assumir, tá bom? É o nosso conjunto B aqui, ó. É o nosso conjunto B, nosso contradomínio, tá? São os nossos y's. Por sua vez, pessoal, a imagem da função, tá? A imagem de uma função são todos os valores que a gente aplica a função em x e leva um valor em y, tá bom? A ideia é essa. Ora, é mais ou menos o seguinte, ó. Graficamente, o que a gente tem é o seguinte. Graficamente, pessoal, o que a gente tem, por exemplo, se a gente tem uma função, tá? Se a gente tem uma função, tá bom? Tal que ela leva valores do nosso domínio para o nosso contradomínio, tal que essa nossa função ela é igual a uma função f de x, tá? Em que f de x é igual, tá? É igual a x ao quadrado, tá bom, pessoal? É um monômio, né? De grau 2, tá? É uma função quadrática, nesse caso. Olha, pessoal, vamos fazer o estudo dos valores dessa função, tá? Vamos fazer o estudo dos valores dessa função. Olha, a gente vai ter o nosso x, tá? E o nosso y, tá bom, pessoal? E aí, a gente sabe o quê? Aplicando lá a nossa função, tá?
Vamos aplicar ela. Quando x, tá? Quando x assume o valor 1, tá bom? X assumiu o valor 1, a nossa função vai ser o quê? Vamos começar de anteriormente. A nossa função assume o valor menos 2, tá? A nossa função vai ser igual a quanto? Quanto que vai ficar o nosso y, tá? O nosso y, pessoal, ele vai ser o menos 2 elevado a 2. E a gente sabe que menos 2 elevado a 2 é igual a 4, tá? Menos 2 vezes menos 2 dá 4, tá bom? Por sua vez, pessoal, quando a nossa função assumir menos 1, tá? Qual que vai ser o valor do nosso y? Olha, vai ser menos 1 elevado a 2, que vai ser igual a 1, tá? Por sua vez, pessoal, quando for igual a 0? Olha, quando for igual a 0, a nossa função, o nosso y, vai ser igual a 0. E quando for igual a 1? Olha, quando for igual a 1, pessoal, quando for igual a 1, a nossa função vai assumir o valor o quê? Vai assumir o valor 1 também. E quando for igual a 2? Quando for igual a 2, nossa função vai assumir 4. Perfeito? Olha, então, colocando aqui os nossos valores, a gente vai ter o quê? Vai ter, quando for igual a menos 2, o x aqui, tá? Quando o x for igual a menos 2, o y vai ser igual a 4. Quando o x for igual a 1, menos 1, o nosso y vai ser igual a 1. Quando o x for igual a 0, y vai ser igual a 0. Quando o x for igual a 1, pessoal, a 1, o y vai ser igual a 1. Quando o x for igual a 2, o y vai ser igual a 4. Então, olha só, pessoal, o que a gente está tendo? A gente está tendo uma função quadrática, tá? A gente está tendo uma função quadrática, tá bom? E na nossa reta, no nosso plano cartesiano, está acontecendo o seguinte fato, tá? A gente está tendo aqui no x, a gente tem o nosso menos 2, tá bom? Menos 1, tá? Lembrando que tem infinitos valores aqui entre esses intervalos, tá? Que a gente tem o nosso 1 e aqui a gente tem o nosso 2, tá bom? Lembrando que esse é nosso eixo x, eixo das abscissas, nosso eixo das ordenadas. E aí, pessoal, o que está acontecendo? A nossa função ela está tendo o seguinte comportamento, tá? Ela está tendo o seguinte comportamento. Ela está tendo esse comportamento aqui, ó. Não é verdade? E aí, percebam que ela é uma função. Por que ela é uma função? Olha, cada valor de x só toca a nossa função em um ponto, tá? Em um ponto. E todo valor de x ele vai ter um correspondente. Essa função ela vai crescendo aqui eternamente, vai crescendo aqui eternamente. Então, todo valor de x ele tem um correspondente em y, tá? Todo valor de x ele vai ter um correspondente em y. E todo valor de x só vai tocar a nossa função uma única vez, tá bom? Olha, mas então, o que vem a ser o nosso domínio? O nosso domínio, nesse caso, tá? A gente não tem nenhuma restrição. O nosso domínio são todos os valores que x pode assumir. A gente não tem nenhum ponto onde a nossa função é indefinida ou alguma restrição. Então, o nosso domínio vai ser os reais, que é o quê? Todos os valores de menos infinito até mais infinito, a gente vai conseguir aplicar essa função aqui. Para qualquer valor de x, a gente vai conseguir aplicar essa função. Não tem nenhuma limitação nas nossas operações matemáticas que nos impedem a fazer isso. Tá bom? Por sua vez, pessoal, olha só. O nosso domínio são todos os valores que y de antemão poderiam assumir. Ele poderia assumir qualquer valor aqui, tá bom? O nosso contradomínio, então, tá? Da nossa função, vai ser também os reais, tá bom? São todos os valores que a nossa função pode assumir. Por sua vez, pessoal, a nossa imagem são esses valores aqui, ó, que a gente aplicou a nossa função, tá?
A gente aplicou a nossa função e o y assumiu. Percebam que quando a gente aplica, tá? Quando a gente aplica, faz uma potenciação de grau par, o y não vai assumir esses valores negativos aqui, ó. Ele não vai assumir. O y só vai assumir, tá? O quê? Valores positivos. Percebam que ele só está assumindo esses valores positivos. Então, pessoal, nesse nosso caso aí, a nossa imagem, tá? Nossa imagem da nossa função vai ser igual ao quê? Vai ser os reais positivos, tá? Porque o nosso y, quando a gente aplica a nossa função nos valores de x, ele só assume valores positivos, tá bom? Porque a gente sabe essa regrinha, que um número a elevado a um número, uma potência de grau par, tá? Ele vai dar um número b, em que esse b ele é maior ou igual a zero. Logo, a nossa função, a nossa imagem, tá? Vai ser o quê? Vai ser os reais positivos, em que os reais positivos é todo x maior ou igual a zero. Tá bom, pessoal? A ideia é essa, tá? E aí vamos dar sequência, tá bom? Vamos dar sequência, tá? Então, a gente conseguiu definir o que é domínio, contradomínio e imagem, tá? A gente conseguiu fazer isso, tá bom? E aí a gente pode definir de uma maneira mais específica, tá? O contradomínio são os possíveis valores que x vai resultar, tá? E normalmente, quando a gente não coloca limitação, a gente vai falar que o nosso contradomínio são os reais, tá bom? São os números reais, beleza? E aí a imagem são os valores que resultam da aplicação da função em x, tá bom? Então, quando a gente aplica essa função, tá? Quando a gente aplica essa função, tá bom? Quando a gente aplica essa função, a gente vai ter a nossa imagem, tá? Então, a imagem, tá? A imagem é o subconjunto, tá? Do nosso contradomínio, tá bom? A imagem aqui, ela está contida no contradomínio. Percebam isso, tá bom? Ela está contida, tá? Então são os possíveis valores que x vai assumir após a aplicação da nossa função. Tá bom, pessoal? Então, graficamente, o que a gente tem é isso, tá? A gente já tem o nosso domínio aqui, tá? Se a gente limitar a nossa função de A a B, o nosso domínio vai ser todos os valores que x assume dentro desse intervalo, tá bom? Por sua vez, o nosso contradomínio são todos os possíveis valores, tá bom? E aí, a nossa imagem vão ser os valores de y que vão estar dentro desse intervalo, tá bom? Dentro desse intervalo do eixo aqui das ordenadas, tá? Que a gente aplicou a nossa função, tá bom, pessoal? A ideia graficamente é essa, tá? Bom, então a gente tem aí esse exemplo, tá bom? E a gente tem esse exemplo que a gente está pedindo, tá? E para construir o diagrama de flechas, tá bom? E determinar o domínio contra domínio, a imagem. Dado que o nosso conjunto A é o nosso domínio e o nosso conjunto B é o nosso contradomínio, tá bom? Então vamos lá para o nosso quadro. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é construir o nosso diagrama de flechas, tá bom? Construir o nosso diagrama de flechas, tá? Então, a gente vai ter lá o nosso conjunto A, tá bom? O nosso conjunto A, tá?
a gente tem que a nossa função, tá bom? Nossa função é igual a 3x mais 1, tá bom? 3x mais 1. E aí a gente tem que construir a nossa relação, tá? A nossa relação. Vamos fazer, então, o estudo da nossa função. Se, tá? Então, a nossa função, quando x assume menos 2, tá? Aplicando lá na nossa função, vai ser o quê? 3 que multiplica menos 2, tá? Mais 1. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos 5. Tá bom, pessoal? Vai ser igual a menos 5. Por sua vez, pessoal, quando a nossa função assume menos 1, tá bom? Nossa função vai ser, nosso y vai ser igual ao quê? Ele vai ser o 3, que multiplica o menos 1, tá? Substituindo o menos 1 no lugar do x, tá? Mais 1. Vai ser o quê, pessoal? Vai ser menos 2, tá? Por sua vez, continuando, quando é 0, tá? Nossa função vai ser o quê? 3 que multiplica 0 no lugar do x, mais 1. Vai ser igual ao quê? Vai ser 0, tá bom? Por sua vez, quando é 1, tá? A nossa função vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 3 que multiplica 1, tá? Mais 1. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 4. Perfeito. Então, agora a gente já pode construir. A gente tem aqui o nosso conjunto A, tá? O nosso conjunto A, fazendo o diagrama de flechas, tá bom? A gente vai ter o nosso conjunto A. A gente vai ter o nosso contradomínio aqui, que é o nosso conjunto B, tá? O nosso conjunto B. E aí a gente vai colocar os valores de x, tá bom? Que é o quê? Menos 2, tá? Menos 1, 0 e 1, né, pessoal? Todos os nossos valores de A. E os nossos valores de B? Vai ser o quê? Menos 5, tá bom? Menos 2, menos 1, tá? 4, 5 e 6. E aí, pessoal, quando a gente aplica a nossa função em menos 2, o que a gente obtém? Menos 5. Quando a gente aplica a nossa função em menos 1, o que a gente obtém? Menos 2. Tá? Quando a gente aplica a nossa função em 0, o que a gente obtém? O que a gente obtém? Mais 1, né? Mais 1. Aqui. Tá errado, né? Nosso domínio não tem menos 1, ele tem mais 1, né? E aqui não dá 0. 3 vezes 0, 0. Mais 1, dá 1, né, pessoal? Dá 1. Tá? Quando a gente aplica, então, a nossa função, tá bom? Em 0, o que a gente vai obter? A gente vai obter 1. Tá? E quando a gente aplica em 1, a gente obtém o quê? 4. Então, pessoal, na número 2 lá, tá? Na número 2, o que a gente tem na nossa letra A? Tá? Na nossa letra A. Que o nosso domínio da nossa função, tá bom? Vai ser o próprio conjunto A, tá? Vai ser igual a A. Que é igual ao quê? É igual a esse conjunto. Menos 2, vírgula, menos 1, tá? 0 e 1. Tá bom? Por sua vez, pessoal, o que é o nosso contradomínio? O nosso contradomínio, tá bom? Da nossa função vai ser igual ao quê? Vai ser igual a o conjunto B. Esses valores aqui, tá bom? Por sua vez, na nossa letra C, qual que vai ser a imagem? A imagem da nossa função, tá? Vai ser igual, pessoal, todos esses valores que o x, o y assumiu depois que a gente aplicou a nossa função, que é igual ao quê? Menos 5, tá? Menos 2, tá bom? 1 e 4. Beleza, pessoal? Essa é a ideia, tá bom? E aí, a gente dando sequência, tá? Vamos dar sequência. A gente tem algo muito importante para falar, tá? O quê? Como que a gente determina o domínio em determinadas situações? O nosso contradomínio a gente vai assumir que são os reais positivos, tá?
Bom, o nosso domínio, muitas vezes ele não é explícito, tá? A gente pode supor, se não tiver nenhuma restrição, que ele é zero, que ele é os reais, tá bom? A gente vai supor, se não tiver nenhuma restrição, ele é igual o conjunto dos reais, tá? Bom, porém, a gente tem que excluir os valores do domínio que a gente não pode calcular a nossa função, tá bom? Aí a gente vai fazer esses exemplos aqui para a gente ter noção de como que isso funciona, tá? De como que isso funciona. Então, pessoal, vamos lá no nosso quadro, tá? O que a gente tem? A gente tem essas 5 funçõezinhas aí, tá bom? A gente tem essas 5 funções. E aí, na nossa número 1, tá? Na nossa número 1, a gente tem que a nossa função é igual a 2x, tá? Pessoal, tem alguma restrição aqui em termos de operação? Não, né? Então, nesse caso, x pode assumir qualquer valor, tá? Então, o domínio da nossa função vai ser, nesse caso, os reais. É igual eu falei, se não tem nenhuma restrição em termos das nossas operações matemáticas, o domínio vai ser igual aos reais, tá? Por sua vez, pessoal, o que a gente tem na nossa número 2? Que o quê? Que a nossa função é igual a 1 sobre x, tá bom? E a gente tem uma razão, pessoal, uma razão, tá? E aí, quando a gente tem um número A dividido por um número B, tá bom? Isso implica que o quê? Que o nosso B tem que ser diferente de zero. Diferente de zero. Ora, pessoal, trazendo isso aqui para cá, ó, fazendo essa ponte, o que a gente sabe? Que o nosso x ele vai ter que ser diferente de zero. Por quê, pessoal? Porque não existe divisão de um número A por zero, tá? Isso aqui não pode ocorrer, tá bom? Não pode ocorrer, tá? Não pode. Então, qual que vai ser o domínio da nossa função nesse segundo caso? O domínio da nossa função f, tá? A gente pode chamar dessa forma, vai ser igual ao quê? Vai ser igual aos reais, tá? Menos o nosso conjunto unitário do nosso zero, tá bom? A gente pode falar dessa forma também, ó. Vai ser os nossos reais, tá? Com um asteriscozinho aqui, que é o quê? Os reais sem o zero, tá bom? Os reais sem o zero, tá? Por sua vez, pessoal, vamos lá na nossa número 3. A número 3 está falando o que para a gente? Está falando que a nossa função é igual que? É igual a raiz, né? Raiz de x. Raiz de x. Pessoal, lembra o seguinte. Quando a gente tem uma raiz, tá? De um número A, em que o n aqui é par, tá bom? Isso implica que a função, que b, tá? E que a não pode assumir valores negativos. Que a, então, ele tem que ser maior ou igual a zero, tá bom? Ele tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Se a gente fizer a raiz quadrada, por exemplo, tá? De 2 de menos 4, tá bom? Ora, o que pode dar menos 4? É o 2, né? Pode ser menos 2 ou 2, tá bom? Só que, ora, menos 2 elevado a 2 dá 4. E 2 elevado a 2 vai ser igual a 4. Portanto, pessoal, não tem nenhum valor nos reais que faça com que isso aqui seja verdade, tá bom? Ou que, nesse caso, aconteça e A seja menor que zero. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui não pode ocorrer. Tá? Então, fazendo essa ponte aqui, pessoal, ó, o A tem que ser maior que zero. Tá? Então, x tem que ser maior ou igual
a zero. Tá bom, pessoal? Olha, então qual que vai ser o domínio da nossa função? Nesse caso aí, pessoal, o domínio da nossa função, tá? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a um x que pertence aos reais, tá bom? Tal que x é maior ou igual a zero, tá? Esse que é o domínio da nossa função, tá bom? E aí, pessoal, a gente colocou uma outra alternativa, tá? Bem interessante e muito importante, que é o quê? Quando y, quando a nossa função é igual a ln, logaritmo neperiano, de x, tá? E o que a gente lembra do logaritmo, tá bom? O que a gente lembra do logaritmo de um número a, tá? Que a tem que ser também maior ou igual a zero, tá? Não existe log na base a, tá? De um número b, tá bom? Em que b é negativo, tá? Ou b é igual a zero, tá? Então, não existe ln de zero, não existe ln de menos 1, tá? Não existe ln de menos 2, tá bom? Isso aqui não existe, tá? Então, pessoal, o x, fazendo a ponte aqui, ó, ele tem que ser o quê? Maior ou igual a zero, tá? Tem que ser maior que zero. Mais que isso aqui também está errado. O nosso x, ele tem que ser maior que zero. O nosso a tem que ser maior que zero, tá? Então, fazendo a nossa ponte aqui, pessoal, o que a gente tem? O que vai ser o nosso domínio da nossa função? Tá? Vai ser igual, tá bom? A um valor x, que pertence aos reais, tá bom? Tal que x é maior que zero. X é maior que zero, tá bom? É igual o quê? É igual aqueles nossos reais lá, tá? E é os nossos reais positivos, tá bom? Os nossos reais positivos, tá bom? E aí, pessoal, a gente tem uma última alternativa muito importante, tá? Que é o quê? Quando a nossa função, tá? O nosso y, a nossa função é uma função racional, tá? Que é o quê? No caso, eu coloquei a função, tá? É uma raiz de 5 menos x, tá? Dividido por raiz de x, tá bom? Menos 2, tá? E aí, pessoal, a gente tem aqui duas coisas, que é o quê? A gente tem o nosso numerador, tá? E o nosso denominador. Pessoal, no nosso denominador ali, o que a gente sabe? Que quando a gente tem uma raiz, tá? De índice par, tá? O que tem que acontecer na nossa parte de cima ali? Olha, o 5 menos x, tá bom? Ele tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Não é mesmo, pessoal? 5 menos x tem que ser maior ou igual a zero, tá bom? Portanto, pessoal, vamos resolver essa inequação aí, tá? Portanto, o 5, o menos x, tá? Passando o 5 para o outro lado dessa desigualdade, tem que ser maior ou igual a menos 5, tá? E aí, pessoal, portanto, a gente vai ter que inverter os valores dessa função, vamos multiplicar ela por menos 1, tá? Vamos multiplicar ela por menos 1. Quando a gente multiplica ela por menos 1, tá? Inverte esses valores aqui, tá bom? A gente vai ter que inverter essa direção aqui. O x ele tem que ser menor ou igual, então, a 5, tá? Tem que ser menor ou igual a 5. E, pessoal, olhem aqui, ó. Na nossa B aqui, o que tem que acontecer? Ora, tem que acontecer o seguinte. Na nossa B ali, ó. A nossa raiz, tá? De x menos 2 tem que ser o quê? Maior que zero. Porque não existe divisão por um número negativo. Não existe divisão por um número negativo. Isso não pode existir.
Logo, essa parte toda, essa parcela toda, tem que ser maior que zero. Não é verdade? Tem que ser maior que zero. E aí, pessoal, portanto, se a gente resolver, tá? Se a gente elevar ambos os lados por A2, tá? A gente vai tirar essa raiz, tá bom? Então, x menos 2 tem que ser maior que zero, tá bom? Tem que ser maior que zero. Portanto, pessoal, passando o 2 para o outro lado da desigualdade positivo, o x ele vai ter que ser maior que? Maior que 2, tá bom? X ele tem que ser maior que 2. Beleza? Então, olha só o que aconteceu. A gente tem esse sisteminha aqui, ó. X ele tem que ser maior ou igual a 5 e ele tem que ser maior que 2, tá? O nosso resultado vai ser a interseção entre esses dois grupos aí, tá bom? Vai ser essa interseção, tá bom, pessoal? Olha, como que a gente acha uma interseção? A gente já viu anteriormente, não é mesmo? A gente vai fazer o quê? A gente vai traçar os nossos três conjuntos e fazer o quê? A interseção entre eles, tá? A gente tem aqui o nosso A ali, tá? O nosso A, tá bom? O nosso A, o nosso B, tá? No nosso conjunto A, o que acontece, pessoal? X tem que ser o quê? Menor ou igual, bolinha fechada, menor ou igual que 5, tá bom? Então, x vai assumir todos esses valores aqui, tá? Até o quê? Até menos infinito, tá bom? Até menos infinito, tá? Por sua vez, pessoal, o nosso B aqui tem que ser maior o quê? Maior que 2, tá? Maior que 2. Só o maior, bolinha o quê? Bolinha aberta. E 2. Ele tem que ser maior que 2. Então, ele vai assumir que valores? Todos esses valores aqui, ó. Maior que 2. Não é verdade? Até mais infinito. E qual que vai ser o nosso domínio, então? Vai ser a interseção entre esses dois conjuntos. Ora, a interseção vai ser o 2 aqui, né, pessoal? 2 aberto aqui. Mesmo que tenha o 2 aqui, o 2 não pode assumir nesse outro conjunto aqui. Então, ele não vai pegar na nossa interseção, tá? Por sua vez, o 5 vai entrar, porque ele está aqui nesse conjunto e está aqui também na nossa bolinha fechada. Então, vai entrar o quê? O nosso 5 aqui, tá bom? Vai entrar o nosso 5, tá? E aí, pessoal, esse aqui vai ser o nosso conjunto, ó, fazendo a interseção entre esses dois aqui, tá bom? Esse vai ser o nosso conjunto. Vai ser valores x entre valor maior que 2 e menor ou igual a 5, tá? Então, nesse nosso caso aqui, tá, pessoal? O nosso domínio da nossa função, tá bom? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a um x, tá? Que pertence aos reais, tá bom? Tal que x é maior que 2, tá? E x é menor ou igual a 5, tá bom? E tira essa conclusão dessa nossa reta real aqui que a gente tratou da interseção entre esses conjuntos. Beleza, pessoal? Bom, então isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? É como determinar o domínio de uma função. A gente fica por aqui, tá? E na nossa aula, na nossa próxima aula, a gente continua falando sobre os tipos de funções que a gente pode ter, tá?